Bom dia mais uma vez, uma alegria a gente poder se encontrar aqui na Casa do Senhor, na comunidade luterana do Fundo Canoas, para esse tempo de culto online. Lembrando que temos o culto online que você está assistindo nesse momento, mas também nós temos o nosso culto presencial acontecendo lá na comunidade, então, nesse momento também, né? Enquanto você nos assiste, lá na comunidade nós temos o nosso culto presencial acontecendo. Nós começamos este culto em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Deus nos saúda com a palavra de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, o último versículo da Sagrada Escritura, que diz assim: aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essa palavra, queridos, foi dita para nós, cristãos, num momento de bastante sofrimento para o cristianismo, né? Os primeiros cristãos estavam padecendo sob a perseguição, estavam com medo, estavam angustiados, estavam ansiosos com o que aconteceria, e diante de tudo isso, João, então, escreve este versículo inspirado por Deus, né, onde Deus afirma, então, para os cristãos, esse sofrimento vai acabar, essa angústia vai acabar, essa situação toda vai acabar, e no final, então, João diz: vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso anseio, queridos, de que o Senhor volte logo, de que o Senhor venha logo. E quando o Senhor vier, Ele há de fazer novas todas as coisas. Não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, nem angústia, nem pandemia. Tudo será novo. Seremos novas criaturas, seremos novas pessoas, teremos um novo mundo, será a morada de Deus entre nós. Nós estaremos com o Senhor. Por isso, como cristãos, nós oramos no tempo de João, quando ele escreveu o Apocalipse, e também oramos hoje: vem, Senhor, vem, Senhor. E com essa oração, com esse anseio, com esse desejo, nós somos saudados também nessa manhã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos permita, de fato, desejar e compreender que Ele está voltando. Deus nos guarde, Deus nos cuide. Um abençoado culto para nós. Eu te convido a uma breve palavra de oração. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer, te exaltar, porque Tu és Deus santo, poderoso, Tu és Senhor sobre todas as coisas. A história não existia antes de Ti, porque Tu és eterno. Senhor, obrigado que nós podemos também hoje ainda aguardar a Tua volta. E quando Tu vieres, nos diz a palavra, tudo será novo. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais pandemia, não haverá mais nenhum tipo de dor e sofrimento, pois estaremos para sempre na Tua presença. Senhor, não nos faz perder de vista, não nos faz perder do horizonte da espiritualidade, a certeza da Tua volta, a esperança da Tua volta, a certeza do novo céu e a nova terra. Senhor Deus, abençoa esse tempo de culto. Que seja um momento especial, significativo, de nós orarmos, cantarmos a Ti, de nós estarmos na Tua presença, conhecendo-Te mais profundamente, sendo motivados a seguir a Ti, Senhor. Fica conosco e nos abençoa. No nome santo de Jesus é que oramos. Amém. Nós queremos agora cantar uma canção, junto com o clipe que será apresentado, e depois então temos a pregação da Palavra de Deus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão a sua lei. Da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vem sendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia.
o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Ouça a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouça a voz do alto a me dizer: Ser ser valente, valente, ser valente. Ouça a voz do alto. a me dizer, ser valente, Ó Espírito Santo de Deus, ser valente. cante a nossa alma enquanto cantamos em tua presença. Ouço a voz do alto a me dizer, Ser valente. ser valente. Ouça Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser ser valente. valente. Ouça a voz do alto A me dizer, ser ser valente, valente, ser valente, ser valente, ser valente, ser valente. Nós ouvimos aí uma canção e eu tenho uma predileção por músicas antigas numa roupagem nova, já deu para perceber, né? Nós temos coisas antigas muito boas, de excelente qualidade, que nós precisamos resgatar na nossa inologia, com toda certeza. E tem gente boa fazendo esse trabalho assim de maneira extraordinária. Antes da pregação, queridos, nós temos um aviso a compartilhar com você. No próximo domingo, dia 22 de novembro, nós temos Santa Ceia na comunidade e também Santa Ceia em casa no culto online. Você é convidado a fazer a sua ceia em casa. Nós vamos dar aqui as instruções e você vai poder então celebrar a sua ceia em casa no dia 22, domingo que vem. Presencialmente teremos ceia na comunidade, mas também nós teremos ceia nas casas e você então está sendo convidado durante o culto online a ter o seu momento de ceia. Nós daremos as instruções então durante o culto que vem. Queridos e amados do Senhor, nós temos conversado, começamos no domingo passado a conversar sobre uma série de mensagens que eu dei o título Em Frente, Sem Medo. Palavras de ânimo para cansados. Eu não sei como tu tá, não sei como tu te sentes nesse final de ano, mas eu sou muito sincero em dizer para vocês, queridos, que eu estou cansado. Eu estou cansado deste ano, eu estou cansado de ouvir falar em pandemia, eu estou cansado de viver com máscara, eu estou cansado de ter que usar álcool em gel, eu estou cansado de não poder mais abraçar as pessoas, eu estou cansado de ouvir falar em home office, eu estou cansado de não poder ir para a praia, eu estou cansado, enfim, eu estou cansado. Essa é a expressão que a gente mais escuta nos dias de hoje, na realidade das pessoas hoje em dia. E esse ano ele tem sido cansativo, porque tem sido um ano de altas exigências para alunos, para professores.
Tem sido um ano de muitas informações também, e muitas dessas informações são desencontradas. Ora se diz isso, ora se diz aquilo, e a gente fica no meio dessa situação dizendo, tá, mas quem é que afinal de contas está com a razão? E além de todo esse cansaço, ainda nós temos as preocupações e angústias com o tempo que está por vir. Estamos aí numa segunda onda da pandemia e por aí vai. Sabe, quando a gente olha para o ano que está começando, 2021 está vindo por aí, a gente olha para esse ano a partir das circunstâncias e a gente já começa a ficar apreensivo. Como vai ser? Como vai ser 2021? Será que nós continuaremos usando máscara? Será que nós continuaremos distantes uns dos outros? Será que nós continuaremos vivendo nessa do abre e fecha, fecha comércio, abre comércio? Será que nós continuaremos com cansaço, com medo? E nessa manhã, queridos, a nós vem a palavra do Senhor que quer nos trazer ânimo e encorajamento para o tempo que vivemos, mas também para o tempo que está por vir. A palavra vem ao nosso encontro e quer nos trazer encorajamento, quer nos trazer ânimo. Na semana passada nós falamos sobre o Salmo 23, versículo 1, onde então, conhecidíssima palavra ali está, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E nós vimos então o que significa ter um pastor, o que significa seguir alguém, o que significa, afinal de contas, ter alguém de referência a quem a gente pode chamar de Senhor. Em outras palavras, nós vimos o que significa ter um pastor da alma, ser seguidor de Jesus. E hoje nós queremos continuar a nossa reflexão, nós queremos continuar a nossa caminhada nesse encorajamento para o tempo que está por vir, utilizando novamente o Salmo 23. E nós queremos ler agora então dos versículos 1 até o versículo 4, que nos dizem o seguinte: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. É interessante que essa palavra nos fala, especialmente no versículo 4, uma grande verdade, uma palavra de encorajamento que Davi experimentou na prática e que nós podemos experimentar também hoje como seguidores do pastor, como aqueles que são cuidados pelo pastor. O versículo 4 diz, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam, me guardam. No mundo agropastoril do Antigo Testamento, queridos, a presença do pastor era fundamental para a segurança das ovelhas. Além da presença do pastor, mencionam-se dois objetos que eram importantes na vida agropastoril daquele tempo, que era o bordão e o cajado. O bordão do pastor era uma vara, um objeto usado para a disciplina do pastor. Para a disciplina para com as ovelhas fujonas. Uma ovelha estava fugindo, o pastor usava o bordão para trazê-la de volta para o rebanho. Primeiro ele falava, se falar não resolvesse, então ele ia lá com o bordão e trazia, então, na base de bordoadas, a ovelha de volta. E é daí que surge, então, a palavra que nós usamos no dia a dia, bordoada, né, no sentido pejorativo, né, ou dar uma bordoada, né, tem a ver justamente com isso, com o bordão. E o cajado, que era usado, então, como um gancho para trazer as ovelhas que caíssem em algum buraco, que caíssem
em algum lugar onde o pastor não conseguisse chegar com a sua mão. Então o cajado era usado para trazer as ovelhinhas de volta para o rebanho, de volta para o grupo das ovelhas. E o cajado ainda tinha uma parte metálica, que então, quando ele era batido no chão, as ovelhas ficavam ouvindo aquele barulho e sabiam então que o pastor estava por perto. Mas Davi ainda chama a atenção para um outro detalhezinho nesse versículo 4, que pode até nos passar despercebido. Mas Davi diz assim: não temerei mal algum, pois tu estás comigo. E aqui é que está o grande detalhe, queridos. A presença do pastor fazia com que Davi, como discípulo, como ovelha de Deus, não se sentisse amedrontado. E aí está o detalhe também para nós nos dias de hoje. Olhando para 2021, para as circunstâncias que estão aí, para as situações que se mostram, para as perspectivas que se apresentam para o ano que está por vir, nós podemos talvez nos amedrontar, podemos talvez ter medo, podemos talvez olhar já desanimados. Mas Davi diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E essa é a grande questão. Essa é a grande sacada desse versículo bíblico e que quer ser para nós fonte de consolo e de esperança. Mas como é que a ovelha sabia que o pastor estava nas imediações? Falamos aqui do cajado, da ponta de ferro, que quando ela ouvia, ela sabia que o pastor estava por perto. Mas o que fazia a ovelha de fato se sentir segura e protegida? Isso a gente descobre quando a gente lê o texto do Evangelho de João, capítulo 10, os versículos 1 até 5, que nos dizem o seguinte: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Amados, essa aqui é a grande sacada de Davi. Isso aqui é a grande questão de encorajamento para Davi. A presença de Deus na vida de Davi daria a ele segurança, assim como a presença do pastor dá à ovelha segurança. E ela sabe que ele está presente quando ela ouve a voz do pastor. Ela sabe quando o pastor está presente, quando ouve a voz do pastor. E amados, isso é interessante, porque se a gente para trazer isso para a nossa experiência com Deus, Deus é um Deus que também, embora não possamos vê-lo, é um Deus que constantemente fala. E quando Deus fala, o ser humano sente paz. Quando Deus fala, o ser humano sente tranquilidade. Quando Deus fala, o ser humano não sente medo, mas ele sente confiança e ele sente tranquilidade. Porque quando Deus fala, Deus está presente. E quando Deus está presente, nós podemos, como ovelhas, baixar a nossa cabeça e ficar muito tranquilos, porque estamos protegidos e seguros. Davi tinha um pastor. Ter um pastor faz toda a diferença para um tempo de incerteza como esse que a gente vive. E a segunda palavra de ânimo para esse tempo de cansaço e tempo de angústia que nós vivemos é saber que esse Deus, que quer ser o nosso pastor, é o Deus que fala conosco. A presença de Deus é percebida na vida do cristão por meio da sua fala. Assim como a ovelha sabia que o pastor estava ali, porque ela reconhecia a voz do pastor. E isso fazia toda
a diferença. O que isso quer nos dizer de maneira bem prática, amados e amadas do Senhor? Deus, Ele quer mostrar-se, manifestar-se, Ele quer apresentar-se na nossa vida, Ele quer nos convencer da presença dEle em nós, por meio do seu falar, por meio da sua voz. Deus quer que nós nos sintamos seguros como as ovelhas se sentiam, por meio do seu falar, por meio da sua voz, por meio da sua palavra, por meio da sua presença que é percebida, é entendida, é compreendida pelo ser humano. Como é que Deus fala conosco hoje? Como é que Deus fala? Como é que nós podemos ouvir a voz de Deus? Como é que nós podemos ouvir a voz de Deus e nos sentir calmos, tranquilos? Como é que nós podemos ouvir a voz de Deus e nos sentir sem medo, apesar das circunstâncias, apesar da instabilidade, apesar das incertezas, apesar do cansaço? Como podemos nós nos sentir seguros nesse tempo tão complicado? Percebendo que Deus fala a nós por meio do seu Espírito Santo. Queridos, esse texto que eu tenho em mãos aqui, a Sagrada Escritura, só faz sentido se o Espírito Santo falar através dela. Senão é apenas um livro com muitas palavras, com muitas expressões interessantes. Mas Deus quer falar a nós, queridos, por meio do Espírito Santo. Tudo começa por aí. As coisas só começam a fazer sentido para nós, a palavra de Deus só faz sentido para nós se o Espírito Santo fala através dela. Ponto primordial é esse: Deus fala a nós através do Espírito Santo. Deus fala a nós através do Espírito dele próprio. Deus fala a nós através daquele que é o que vem e convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que fala conosco. Deus fala conosco através do Espírito Santo, utilizando a Sagrada Escritura para nos falar e nos apresentar o seu amor, para nos apresentar o seu plano. O Espírito Santo utiliza a palavra essa que foi escrita há tanto tempo, mas que continua atual, que continua sendo o livro mais vendido do mundo, que continua sendo o mais traduzido, talvez. Deus, através do Espírito Santo, vem a nós e nos revela o cerne desta palavra. Deus, através do Espírito Santo, vem a nós e nos convence de que aquilo que Jesus fez por amor. O Espírito Santo utiliza a palavra do Senhor para falar a nós. E quando a gente lê o texto sagrado e a gente ouve a voz de Deus por meio do Espírito Santo, a gente se sente tranquilo, seguro, protegido, abrigado, amparado, amado. Queridos, a palavra de Deus é instrumento do Espírito Santo para que possamos ouvir a voz de Deus no nosso coração. Assim como as ovelhas ficavam tranquilíssimas e ficavam certas para onde seguir, porque ouviam e distinguiam a voz do pastor. Como cristãos no século XXI, cristãos na pós-modernidade, nós precisamos redescobrir a importância da leitura da palavra. A importância de nós voltarmos os nossos olhos para a Sagrada Escritura e ver o que ela realmente nos fala. Nós precisamos orar dizendo: Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo me revele a Tua palavra, que eu possa ouvir a Tua voz, que eu possa entender a Tua voz, que eu possa entender a Tua palavra e possa de fato entender que o centro da palavra é o amor de Deus pelo ser humano, de que Ele te ama, de que Ele se importa contigo, de que Ele te valoriza, de que Ele se importa com o nosso novo ano, de que apesar das circunstâncias, Ele não quer que a gente ande amedrontado, que a gente ande por aí preocupado,
mas que a gente confie nele, porque Ele está conosco. Ele continua falando a nós. Ele continua falando a nós com uma palavra que foi escrita há muitos séculos atrás, até muitos milênios atrás. Essa palavra foi escrita e ela continua atual, e ela continua nos revelando os planos amorosos de Deus, e ela continua sendo a palavra que o Espírito Santo usa para dar voz a Deus, para falar ao teu e ao meu coração, queridos. Uma palavra de ânimo para nós, em meio a essa situação toda que nós vivemos. É que o Espírito Santo continua falando por meio da palavra do Senhor. O Espírito Santo continua falando a nós, falando a ti, falando a mim, por meio da palavra. E nós precisamos redescobrir isso, de que nós só vamos ouvir a voz de Deus quando nós ouvirmos outra vez o Espírito Santo nos revelando a vontade do Senhor a partir do amor de Jesus revelado na Sagrada Escritura e concretizado na cruz do Calvário. Amados, é animador saber que Deus vai continuar falando comigo por meio da palavra, independente do tempo que eu estiver vivendo. Sejam dias difíceis, sejam dias bons, sejam dias de isolamento, dias de confraternizar, independente, Deus vai continuar falando. E a voz de Deus vai trazer paz e sossego para a alma. Queridos, na pós-modernidade, nesse mundo complexo, nesse mundo confuso que a gente vive, é importante por demais que nós, como cristãos, como filhos e filhas de Deus, redescubramos que Deus fala por meio da palavra. Ah, mas eu gosto de ouvir o pastor fulano de tal, porque a palavra dele é poderosa. Não é poderosa a palavra dele. A palavra dele só fala ao coração se o Espírito Santo estiver agindo por meio da palavra da Sagrada Escritura, onde Jesus é revelado. Queridos, no meio dessa situação toda que a gente vive, Deus é um Deus que continua falando por meio da Sagrada Escritura. E para que Deus possa falar a nós, é necessário que nós devolvamos à Sagrada Escritura o lugar próprio na espiritualidade, na nossa experiência de espiritualidade. Nós temos hoje em dia feito da espiritualidade quase que alguma coisa parecida com um cardápio de uma pizzaria, onde a gente vai, escolhe os sabores, a pizza é montada e a gente vai embora satisfeito porque comeu o que queria comer. A gente precisa, como cristãos, redescobrir o lugar da espiritualidade cristã a partir da palavra. E a palavra, queridos, ela vai em muitos momentos dizer o que eu não gosto de ouvir. Ela vai em alguns momentos botar o dedo no meu pecado e dizer, tu tem que mudar. A palavra de Deus revelada a partir do centro dela, que é Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz, vai mostrar o quanto eu sou miserável e o quanto eu preciso de Jesus. Por isso, nesse tempo que está por vir, é consolador saber que Deus continua sendo o mesmo e que Ele vai continuar falando conosco. E nós perceberemos a Sua presença na nossa caminhada no meio desse tempo confuso, a partir da palavra revelada na Sagrada Escritura. Para Deus falar, nós temos que devolver à Sagrada Escritura o lugar que é dela. Nós temos, como eu falei, uma espiritualidade muito focada naquilo que me interessa. Mas nós temos que redescobrir que algumas partes da Escritura, elas não passam a mão no meu ego e dizem, bom menino. Algumas palavras de Deus revelam a minha podridão. E por isso a Bíblia precisa ser, de novo, o livro lido, estudado e utilizado pelos cristãos muito mais do que a palavra de alguns pregadores. Nós vemos aí ícones do mundo gospel, do mundo evangélico, com N número de seguidores,
nas redes sociais, nas suas páginas, nos seus Twitters e por aí vai. Mas, queridos, não necessariamente o que eles trazem é alimento consistente para a alma. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que Davi diz: a tua presença me tira o medo, mas o teu bordão e o teu cajado me trazem segurança. Nós precisamos entender que nesse tempo que está por vir, Deus deseja falar contigo e comigo. E muitas das coisas que Ele vai falar é usando o bordão. Para cá, é para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Eu falei contigo, não adiantou, agora vem, 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 vem. Com disciplina. Presença de Deus, da palavra, mas também por meio da dureza em muitos momentos. E por isso nós, como cristãos, precisamos, nesse tempo mais do que outrora, resgatar o lugar de uma espiritualidade bíblica, de uma espiritualidade cristã focada em Jesus de Nazaré, não focada em pastor Everson, não focada em pastor fulano, ciclano ou beltrano. Palavra focada na Escritura. Quando Deus fala por meio da Escritura, isso traz consolo, esperança, paz e ânimo ao coração. E além da Escritura, claro, nós temos muito boa literatura que nos ajuda a entender melhor o texto sagrado. Como cristãos, na pós-modernidade, nós precisamos, mais do que outrora, redescobrir a importância da leitura, a importância do estudo, a importância de nós estarmos buscando entender a Sagrada Escritura, palavra essa por meio da qual o Espírito Santo fala contigo e comigo. Nós temos que deixar de lado a falsa sensação de que aquilo que nos apresentam, que nos é colocado dentro de casa, e agora com esse mundo online, né, ainda mais, nós temos que desconstruir essa ideia de que tudo que nos é apresentado é bom. Porque muitas vezes a gente usa isso e esquece que a gente precisa ter a palavra, o texto sagrado, como o lugar de estudo, de aprendizado, de conhecimento, de descobrir onde Deus está e o que Deus está falando a ti e a mim, que pode trazer paz, consolo e esperança. Mas daí tu podes talvez levantar a objeção: mas eu não tenho tempo, pastor. Será que eu não tenho tempo mesmo ou a gente faz mau uso desse bem? Se eu paro para pensar nas vezes em que eu me flagro perdendo aí 5, 10, 15 minutos talvez numa rede social, daria para estar lendo um texto bíblico nesse momento, uma literatura cristã de boa qualidade. Não há como Deus falar comigo se eu não estiver em contato com Deus, se eu não estiver no rebanho de Deus. Deus até pode, é verdade, Deus em momentos falou de maneiras as mais diversas com pessoas, mas a maneira de nós aprendermos e conhecermos mais Deus é quando nossos ouvidos estão sensíveis ao que Ele está falando. E é extremamente animador saber que em 2021 Deus vai continuar falando conosco. Da mesma maneira como Ele falou em 2020, 2019, 2018, 1990, 1980, 1960. O mesmo Deus estará falando por meio do mesmo livro ao nosso coração. E quando Deus fala, a gente sente paz, assim como as ovelhas sentiram. Nós encerramos esse nosso momento de reflexão dizendo: é muito bom saber que o falar de Deus não cessou na pandemia. Deus continua falando. Deus continua nos mostrando a sua verdade. Deus continua nos apresentando os seus planos de amor, seus planos de misericórdia, seus planos de graça. Deus continua nos apresentando seu Filho Jesus. E quando Jesus fala, quando o Espírito Santo fala através das páginas da Sagrada Escritura, nós escutamos Jesus falando a nós e nos revelando o seu plano. E por isso, eu me sinto animado para entrar em 2021, apesar do cansaço, apesar de todo esse mundo confuso e complexo, eu me sinto animado para começar esse ano. Por quê? Porque Deus vai continuar falando comigo, por meio
da Sagrada Escritura, por meio desse texto, que olhando assim é apenas papel, é apenas um texto, mas que quando lido, o Espírito Santo fala poderosamente e transforma vidas e faz com que a gente sinta paz no coração, apesar das circunstâncias. A gente sinta ânimo para viver, apesar das circunstâncias. Segunda palavra de ânimo para esse tempo confuso é: Deus fala conosco. Deus vai falar conosco em 2021. Que isso possa marcar e penetrar profundamente na tua alma, meu querido. E que tu não esqueças, jamais, que Deus deseja falar contigo. Por meio do estudo da Sagrada Escritura, por meio da boa literatura cristã, por meio da boa literatura onde Deus pode falar ao teu e ao meu coração. Deus nos abençoe, que nós possamos olhar animadamente para 2021, na certeza do seu cuidado e da sua presença. Amém. Queremos ter uma palavra de oração. Santo Deus, bondoso Pai, nós te louvamos e te bendizemos porque tu és o Deus que fala a nós, tu és o Deus que não cessou o teu falar, e quando tu falas, quando a tua voz é ouvida, então nós também podemos, Senhor, perceber a tua presença em nossa vida. Quando tu falas, quando nós ouvimos a tua voz, quando nós entendemos a tua voz, nós nos sentimos seguros, porque tu és aquele que nos dás, assim como para as ovelhas, a certeza da tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a estudar a tua palavra e com o estudo da tua palavra, perceber o teu falar, perceber a tua presença e sentir paz. Nós não sabemos o que vem pela frente, mas nós sabemos de uma coisa. Tu queres continuar falando a nós assim como tu falaste no passado a nossos pais, assim como tu falaste nos anos anteriores. Tu também queres falar em 2021 conosco. E quando tu falas, o nosso coração se enche de paz. Ajuda-nos, Senhor, a dar a devida importância, devido lugar para a Sagrada Escritura em nossa vida. Assim oramos e tudo a Ti entregamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo e te acompanhe por onde quer que tu fores. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém. Não esqueça, encontre na tua agenda um tempo para estudar a palavra, para estar em contato com a palavra, para descobrir que esse texto é atualíssimo. E quando Deus fala, a gente se sente em paz, a gente se sente seguro, a gente se sente tranquilo. Nós nos vemos no próximo domingo. Como falei antes, nós estaremos então celebrando em casa a ceia. Na comunidade também estaremos celebrando a ceia. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não esquece, se possível, fique em casa. Se for sair, usa máscara, tenta manter distância, para que a gente consiga passar por essa mais uma vez. Deus abençoe, um forte abraço. Até domingo que vem.